o que eu selecionei para hoje é um tópico na sequência dos capítulos lá que a gente está abordando, e o assunto vai ser obter algumas equações. O objetivo da disciplina não é entrar a fundo em equações de Maxwell, deixar isso mais para eletromagnetismo, né? Pessoal, quem quiser conversar, como eu já falei, manda um WhatsApp de texto. E aí o objetivo não é entrar em muito fundo em eletromagnetismo, mas a gente vai usar algumas equações para a gente chegar a alguma relação importante em ótica. E uma do que eu acho importante aqui, que a gente selecionou para essa parte do curso, são aplicações de equações de Maxwell na interface entre dois meios, né? Então, quando tem dois meios, passam de um lado para o outro, com feixes de ondas eletromagnéticas, luz, né? O que você está fazendo ali? Você está promovendo algum efeito, né? E esse efeito você sabe já que é reflexão, a onda pode refletir, ou refração, transmitir, ou ainda ser absorvido. Isso vai ver numa próxima aula. Então, para agora, a gente vai aplicar as equações de Maxwell na interface, usando em condições onde você não tem aquilo que você tem em eletromag, que é carga, corrente, deslocamento, você não tem isso, usa apenas campos magnéticos e elétricos, e dali a gente vai tirar umas equações importantes, e daí você consegue tirar, então, a equação de refração e de reflexão. Quando você aplica as equações de Maxwell em alguma situação, alguma configuração geométrica, o que faz valer aquelas equações lá? Ela vale em qualquer lugar, seja, né, fora do meio 1, meio 2, na interface. O que acontece é que você aplica com condições de contorno. Nessas condições de contorno que você aplica, você consegue tirar então algumas relações que vão ser as nossas equações base aí para chegar nessas equações de reflexão e de refração, tá? E esse então vai ser o objetivo dessa parte da aula. Equações de Maxwell. Aplicado à interface de dois meios dielétricos. Eu não vou deduzir isso, mas nós temos algumas equações que, para um caso mais geral, você tem a primeira equação, que o deslocamento elétrico menos deslocamento elétrico 1 é igual, escalar versor é igual à densidade de carga. E aqui isso já está sendo aplicado, mais geral, mas já aplicado interface. E esse é o ponto que eu estou falando, que não vou deduzir essa equação aqui, mas vamos considerar que ela é válida. Onde que está o N, esse vetor ali? Está aqui embaixo, que seria o nosso U, N, tá? Nessa figura aqui. E a interface é o quê? Esse plano aqui. Tá bom? Então você vai ter um vetor N nessa direção. Tá bom? Uma segunda equação é quando o campo magnético em 1, e 1 não está definido aqui o que é 1, mas o 1 é a parte de cima e 2 o meio de baixo, como tipicamente a gente fala quando está indo propagando do meio 1 para o meio 2. Mas a gente usa também, ao longo da disciplina aqui, essa condição aqui, o NI e NT. Então significa que o meio 1 é o meio onde está vindo o raio incidente, e o T é o meio onde é que está transmitindo. Tá? Isso é importante lembrar que quando quiser eu usar essa mesma figura aqui, eu quiser escrever a equação vindo um raio de baixo para cima, por algum motivo, a gente costuma inverter, tá? Então o meio I está embaixo, o meio T está em cima. Porque sempre lembrar que o meio I é de incidente,
e T de transmitido, meio transmitido. Meio para onde o raio foi transmitido. Quanto que vale o D? O que é o D? E, né? Isso aqui vocês chamam de deslocamento elétrico. Segunda equação, o campo magnético I1 escalar N é igual ao campo magnético I2 escalar N. Tá? Terceira equação, o campo elétrico 1 escalar DL, aí eu preciso colocar uma outra figurinha já, é igual ao campo elétrico 2 DL. E para entender essa equação, eu preciso colocar uma figura. Vamos pensar não em D, deslocamento, vamos pensar em campo elétrico E apenas e campo magnético B. Onde que está ele nessa figura aqui? Perpendicular ao K. Então, aquele E e o B estão aqui, ó. Vamos trocar de cor, porque já está tudo preto. Está nesse plano aqui. Se eu estou garantindo que o K está nessa direção, então o E e o B, que nós vamos estar falando aqui nessa aula, ou está aqui, ou está neste plano aqui, que é o plano de KR, plano ortogonal ao KR, que é o plano de onde é que está o campo elétrico magnético da onda refletida. E aqui está o E e o B. Depois eu coloco outras figuras, mas aqui ele pode assumir qualquer posição, né? Tanto qualquer direção sobre aquele plano. Então, tendo um E e um B nesse plano aí, imagina que você está entrando com ele, né? Olha, eu tenho meio, que eu chamei de meio 1 e meio 2, então você está fazendo uma integral de linha. Originalmente, a equação original de Maxwell correlacionada a isso é a lei de Gauss. Lei de Gauss, não, a lei de Gauss de cima, de baixo qual que é mesmo? É a lei de Faraday. Vem da lei de Faraday e você tem ali uma integral de linha, onde você tem uma integral de linha sobre este circuito aqui. Então, no meio 1, você tem um campo elétrico EI ali. Quem está interagindo, está chegando, batendo naquele meio 1. Quando vai para o meio 2, você tem um outro campo elétrico no ambiente 2, que eu chamo de ET, e aí você tem um outro valor, uma outra configuração, uma outra direção, outra qualquer coisa, né? E aí a relação que você consegue tirar da lei de Faraday é essa aqui, aplicado a essa condição. Quarta equação é a direção do plano, o vetor normal ao plano interface, campo H2 menos campo H1 é igual a J, onde o H tem que definir como o campo magnético sobre μ. O que é μ? Permeabilidade magnética. E J, corrente de deslocamento. Bom. Para este caso aqui, onde eu falei aqui para um caso geral, mais geral, agora para um caso mais restrito eu considero, o que é mais restrito aqui? Que não há cargas acumuladas na interface e também não há corrente.
Então eu faço que meu sigma aqui é 0 e que não há corrente de deslocamento. Então eu falo que o meu J é 0. Então aquela minha primeira equação aí em cima, como é que fica? D2 menos D1, escalar N, igual a 0. A outra mantém. Posso fazer B2 menos B1 para ficar bem bonitinho. Terceira, E2 menos E1. E aqui embaixo, é H2 menos H1 igual a 0. Bom, nós estávamos querendo, apesar de vocês não utilizarem isso aqui, eu queria colocar a equação de Maxwell correspondente, integral de área fechada do campo ds é igual a 1 sobre ε0, integral de volume da densidade de carga. Viram isso? Não? Viram, não? Vocês viram isso em algum lugar, vocês viram. Campo magnético. Não? Integral do campo magnético de área é igual a quanto? Eu coloco lá um material magnético lá dentro, faço integral do campo sobre toda a área que envolve aquele material magnético e aí dá o fluxo. E o fluxo total é magnético, ó, tem dipolo, sabe? O que entra... não é? Vocês não veem esse negócio em algum lugar, porra? O que é 0? Fluxo? Aqui? 0. Integral de linha de EdL é igual a menos dt, variação no tempo da integral de área do campo magnético ds. Então significa que essa integral que a gente vai usar, que eu já mostrei lá em cima, lembra que eu tirei uma equação aqui, eu fiz que eu mostrei aqui o desenho, ó. Isso aqui é um circuito fechado de linha. Então, embaixo tem uma bolinha na integral de linha. E aqui, a área que está cobrindo, ou seja, o fluxo está passando ali, você tem uma área associada a isso. Pode ser a área dentro desse quadrado, ou pode ser uma área diferente, pode ser disforme, né? Pode ser tipo ser um quadrado e ter uma bexiga maior aqui. Então, quer dizer, sobre toda essa área aqui. E essa área não é fechada, porque ela para cá ela não fecha. Então está só daquele quadrado para lá. Tá? Ou a área do quadrado. E na interface, lembra que a gente utilizou esse conceito aqui, ó, cadê? Isso aqui, por que é 0 no nosso caso aqui? Porque a gente está fazendo na interface um quadrado, esse quadradinho aqui, tão achatadinho, o quão achatado puder, para que aquela área minimize, chegue a 0 e você ainda tem o dl num sentido com o E inicial e no outro sentido se tem o dl também com o E transmitido. Tá? Então a integral de linha para essa condição chega nesse termo aqui, E2 menos E1, dl igual a 0. Tá? Porque a área é 0. Finalmente, aqui é integral de B dl fechado de linha. Isso é igual a
Mi integral de área J mais epsilon del E del T, tudo isso ds. E aí a gente vai escrever aqui o campo incidente igual um E0i, e aí você pode fazer uma exponencial aqui de I KR, e esse K eu tenho que chamar de KI, né? Menos ômega, ômega onde? É a frequência da onda no meio da onda incidente, né? Pode ser meio 1, ou vamos colocar aqui I, T, e vai ter uma fase inicial de 0, podemos manter aqui. Ou vamos escrever assim, que é melhor. E0i cosseno de KI R menos ômega I T. Como que é a onda refletida? Essa aqui é a onda incidente. Como que é a onda refletida? E0 R cosseno de K de R menos ômega de R T. Pode ter aqui um epsilon, um φ associado à diferença de fase em relação à onda inicial incidente. Quer colocar um epsilon ali, mas daqui a pouco a gente joga fora. Quando as contas não batem. O que eu ia colocar aqui? Onda refletida. E a onda transmitida e aqui uma fase, diferença de fase em relação à onda inicial, que é um epsilon t, por exemplo. A frequência muda quando uma fonte passa de um meio para outro? A frequência da fonte de uma onda mecânica, por exemplo. Frequência, sei lá, no tempo aquele negócio sobe, desce. Muda ou não muda? Então, já podemos usar isso aqui uma condição, uma consequência disso, né? Eu já posso falar que nosso W I igual ao nosso ômega I igual a ômega R, igual ao nosso ômega T, que é igual a ômega. Frequência não muda ao passar do meio 1 para o meio 2, ou do I para R, ou do I para o 2. 1 para o 2 seria o T, né? Transmitida. Bom, eu já assumi que não muda. Porque eu sei que a frequência de uma fonte não muda quando passa do meio 1 para o meio 2, com propriedades diferentes. Porque a frequência é uma característica da fonte, não uma característica do meio onde está. Você pode falar que a sua velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, no meio 1 para o meio 2, isso aqui sobe ou desce, isso aqui sobe ou desce, isso aqui é
constante. Tá, F é frequência, tá, o ômega também é frequência. E o nosso ômega aqui é 2πf. Como nós já utilizamos aquela equação anterior, que eu acabei de explicar, é esta equação aqui, né, em que E2 menos E1 dl igual a 0. Se isto aqui é válido para aquela interface, então você conclui que E2 é igual a E1. E o que é E2? O que é E1? É o campo no meio 2 igual ao campo no meio 1. Aqui você tem que considerar o seguinte, se eu estou achando que o dl aqui, qual que é a componente que vai levar isso aqui? Se isto aqui, se eu considerar assim que E2, se eu considerar que produto escalar dl, como o nosso dl está lá em cima, aquela imagem que eu mostrei anteriormente, essa aqui, tá? Vamos reproduzir ela aqui embaixo novamente. Então você tem uma integral aqui de linha, aqui, então você tem um dl aqui, sobre esse percurso, e você tem um campo E aqui. Somente esta componente aqui, que eu vou chamar aqui, eu não vou colocar seno cosseno, eu vou chamar ela de E tangencial a pequena letra, né? A interface. E aqui também você vai ter um dl para cá, e aqui você vai ter um outro E. Aqui eu chamei de EI, aqui eu vou chamar isso de ET. Então aqui você vai ter uma componente, só esta componente aqui que não vai zerar, que é a componente ET tangencial à interface. A interface no meio 2. Então esta relação aqui, eu não vou colocar seno e cosseno, mas eu preciso falar que o E2 tangencial é igual ao E1 tangencial. Tudo isso válido na interface. Entre o meio 1 e meio 2. Se a interface está aqui, e o ponto que o seu feixe laser está incidindo é aqui, aí você tem uma incidência nessa direção aqui, ele refrata um pouquinho. Como é que está o seu campo elétrico? Vamos imaginar que o seu campo elétrico esteja nessa direção aqui vindo, que é o seu campo elétrico incidente, amplitude. Quando ele chegar aqui embaixo, e aqui vai ser o seu campo elétrico refletido, zero refletido, e aqui vai ser o seu campo elétrico ligeiramente desviado, o campo elétrico amplitude, né, que é aquele zero que eu coloquei lá, T. Pensa agora fazer isto um pouquinho mais perto aqui. O incidente, ele está aqui. O refletido, eu vou pegar aqui lá de cima, trazer para baixo. Ele está aqui. Vamos chamar aqui de E0R. E botar um preto aqui, um pouquinho deslocado, assim, que é o nosso E0T. E o vermelho inicial foi o nosso E0I. Tá? Como na relação anterior a gente falou que a gente quer pegar só a componente tangencial à interface, eu preciso pegar só aquela componente que está na interface, ou seja, nessa interface aqui. Tá bom? E como é que eu faço isso?
A componente que é U, se o nosso, aquela normal que eu falei da face, que eu chamei de N lá em cima, né? Pensa que aqui no caso está escrita como U versor, né? Está nessa direção. Se eu fizer o produto vetorial deste pelo campo elétrico qualquer, que pode ser o I, o T e o R, eu seleciono a componente tangencial à interface. Qual que vai ser a componente? Se eu tiver um vetor qualquer aqui, E, chegando nesse plano aqui, se eu fizer produto vetorial com este vetor aqui, eu consigo selecionar o que está nessa interface, qualquer direção ali, que vai estar ortogonal ao U, tá bom? E o U está para baixo, U versor. Aí você pode escrever isso, multiplicando. Como nós queríamos antes como é que eu chamei lá? E2 tangencial, então seria a componente 1 tangencial igual a componente 2 tangencial, que assim não quer dizer nada, eu só estou falando que isso aqui são as duas componentes que eu quero. Eu posso escrever que o vetor, qual que é o campo elétrico que eu tenho aqui? EI mais o vetorial. O que eu tenho no meio 1 ainda? Refletido. Isso é igual a todos os campos que estão no meio 2. Transmitido. E agora eu tenho uma igualdade ali que remete, que saiu lá da lei de Faraday, aplicada a essa interface. E0i, que é? É cosseno que eu usei, né? Cosseno KI R menos ômega t mais U vetorial E0i cosseno KR escalar posição menos ômega t, aqui eu introduzi tudo isso é igual cosseno de K, KKKT, menos ômega t mais epsilon t. Quando isso vai ser válido? Para um lado ser igual ao outro, temos que nos convencer que tem que ser o mesmo perfil, então precisa ser tudo cosseno, que isso precisa ser válido em qualquer tempo. Qualquer tempo, em qualquer posição. Sobre o plano, na interface. E na interface, a gente chama isso de y aqui na figura, y igual a uma constante. Eu acho que ele chama de b, aqui embaixo, ó. Aqui está o b. Então, nessa interface, essa relação tem que ser válida. E para isso ser válido, ou seja, se você quer uma coisa constante no tempo, constante não, que isso se comporta no tempo de maneira parecida, você já tem as suas constantes de tempo ali iguais, que seriam os w's. E para isso também ser válido, você precisa ter
um perfil também que é o mesmo perfil, tudo cosseno, você não pode ter equações diferentes. E o que nos resta para igualar aqui são os valores do argumento ali, né? K e R, ele precisa ser igual nas três situações, para isso poder fechar. K e R menos ômega t, isto para, a gente chamou para um valor ali, né, no plano, né, naquele plano que eu chamei de y igual a b, isto precisa ser igual ao segundo termo, que é o termo do argumento da onda refletida. Também, eu estou colocando y igual a b, que eu estou falando que isso é válido, essa condição é válida somente para aquela interface. Depois disso, a onda se propaga para cima e para baixo, aí não é mais válido. Mas naquela condição precisa, porque estamos fazendo uma condição de contorno aqui para a interface. Kt vezes R menos ômega t mais epsilon t. Y igual a b. Como o nosso t já é igual a zero, a gente vai considerar uma condição particular t igual a zero como inicial, e também a gente vai chamar esse epsilon r aqui e epsilon t, nós vamos eliminar. E vamos chamar esse aqui de zero para facilitar a nossa conta também. E assim, eu consigo agora falar que o meu KI R, ele é igual o KR, que é igual ao meu KTR. E vamos imaginar que eu coloco agora esse plano, eu jogo esse plano para... Esse aqui é um plano, né? Essa condição aqui. Lembra quando faz aquele começo das propriedades de ondas lá, se eu pegar um K vezes escalar R, vai dar uma constante. E quando isso acontece, eu estou definindo um plano, uma onda plana ali, né? Nesse caso aqui nem é a onda plana que está entrando, não, mas era aquele plano na interface. Então você tem um KIR igual a um KRR mais igual a um KTR. Então esse aqui é um plano. Se eu jogar isso aqui para uma posição naquela figura aqui, não sei como vou fazer isso, mas se eu jogar isso para um y igual a um z igual a zero, o z está aqui embaixo, eu estou fazendo isso porque eu quero simplificar um pouco a minha vida aqui. Para um dos casos particular, um dos casos particulares, posso fazer um z igual a zero. Lembrando que o meu kx aqui, qualquer k, né? Pode ser kx na direção y, um ky na direção j, mais um kz na direção k. E o meu r, ele é um x aqui, por exemplo, vamos fazer x na direção y, mais um y na direção j, mais um z na direção k. Isso aqui, esse z aqui vai dar zero. Se para essa condição particular do z igual a zero, eu vou fazer essa continha lá em cima agora. O que eu vou ter ali? Eu preciso só multiplicar aí, né? Multiplicar os dois aí, isso. Kxi vezes x mais KYI vezes y, ok? Isso é igual a mesma coisa, teria o KZ e vezes o Z. Então isso eu estou jogando fora aí. Porque eu dizer que é aquele plano para um Z igual a zero. Isso é apenas para tirar, lembrando aqui, é apenas para simplificar o vetor K. Continuando, então eu tenho agora um KR na direção X, KXR vezes X
mais KYR vezes Y. Isso é igual a KXT vezes X mais KYT vezes Y. Para uma condição particular daquele plano, para um exemplo, isso é válido para uma linha sobre aquele plano. Se eu fizer aqui y igual a 0, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou transformando essa equação genérica aqui, jogando todos aqueles termos y fora. Então, para um y igual a 0, que seria uma espécie, eu acho que vai ser uma linha no plano, uma condição particular, e essa condição particular eu consigo trazer que o meu KXI vezes X, aqui é mais 0 agora, então eu já posso cortar fora. Vai ser igual ao termo que sobrou em R vezes X, que vai ser igual ao termo em T vezes X. E nessa condição eu posso jogar fora o meu X ainda, e eu tenho uma relação que KXI é igual a KXR, que é igual a KXT. Tá? E uma outra condição particular, que seria uma outra linha em outra direção, né? Naquele plano, para uma outra condição particular, que o x vai ser igual a 0, o que eu vou ter? O meu KYI igual ao meu KYR, que é igual ao meu KYT. E o pulo do gato é o seguinte: se naquele plano, para uma condição, y igual a 0, eu consigo igualar esses Ks, e na outra também consigo igualar, então eu posso usar essa relação, né, para todos os casos. Para qualquer uma das configurações, então, é válido obter uma relação para os K, I, R e T. Por que eu quero ter isto aqui? Porque eu não quero ter um K que depende da configuração X ou Y, de um componente X e Y, Z. Eu quero que esteja um K válido, porque eu quero saber. Vamos olhar para aquela figura, eu pergunto qual que é a relação. Vocês conhecem a lei de Snell já e a lei da reflexão, a lei de refração e a lei de reflexão. Quais parâmetros que eu preciso correlacionar aqui para chegar nessas equações? Os ângulos, θi, θr, θt, e os índices. E os índices estão aonde aqui nessas variáveis? Bom, a índice de refração está aqui, né? Mas está no K, né? Ele está no KI ali. Então é só relacionar o KI com o θ. Então, enquanto que antes eu estou com a... Para essas condições particulares, eu tenho aqui, tá vendo, como esta aqui, esta e esta aqui. Eu tenho a componente x aqui, ó, x, x, x. Ela é válida só se eu tiver um K na direção x. Quer dizer, K na x igual um K na y, refletido, e K na t. Consigo ter uma relação, mas eu não quero isso. Eu quero uma coisa que englobe os dois. E a solução é a seguinte. Por nossa figura lá em cima, eu vou fazer um desenho de um plano só. I, J. Você vai ter aqui um KI e um θi. E a sua, o vetor do plano está aqui, né? O vetorial. O versor, né? Então, quer dizer, o vetorial K, aqui não, aqui é o KI, né? KI? É.
é igual a quanto? O que é esse KI aí? Qual que é essa componente? Não é componente Y só? Componente Y aí, que é igual KI seno de θi. Desculpa, eu não quero a... Eu falei antes errado, acho. Eu queria componente J, não, eu quero componente aqui, né? Essa componente aqui. Que eu quero achar uma relação geral que leve o KI em conta o KR e o KT. Então eu virei essa figura, peguei este plano aqui e desenhei aqui. Tá? Então aí eu tenho um J e então também tem um KI entrando aqui agora que eu desenhei. Esse KI e o U está aqui embaixo, é esse U aqui, ó. E eu quero levar em conta, eu quero saber qual que é a componente, eu quero obter uma relação aqui para o KY. KY não, né? Isso é um KX, né? KXI. Qual que é esse componente aqui? Qual que é esse termo? Onde é que está esse vetor aqui? Ele não está aqui? Esse KI não tem uma componente KIY e aqui não tem uma componente KIX. Que essas são as duas componentes que a gente construiu aqui em cima, né, para essas condições particulares aqui. Se eu tenho essas duas componentes aqui, eu chamei de KIX, KIXI, mas tudo bem. KXI. Quando eu faço produto vetorial aqui, eu tenho somente a componente KXI. E o produto vetorial, o versor U vetorial K, é igual ao seu módulo vezes o ângulo entre eles, o seno do ângulo entre eles. Ok? É isso mesmo? Agora, se você fizer a mesma coisa, se eu fizer em cima do mesmo desenho, tudo bem, é meio repetição aqui, eu posso fazer. Vamos pegar uma cor preta. O que acontece com o nosso K? Ele é um pouquinho inclinado aqui, né? Porque eu posso considerar que o meu N1 é menor que o N2. Então você vai ter o que aqui? Você vai ter um θ transmitido e aqui você vai ter um KT. Tá bom? Você pode pensar a mesma coisa. O KT é igual ao quê? KXT é igual ao KT seno de θ entre os dois ângulos. Aqui está o U desenhado e o K do lado já. E o outro? De verde. Aqui eu tenho KR. E aqui meu θ R. É o KXR igual o K R seno de θR. A gente não tinha uma relação lá em cima que a gente igualava isso aqui, ó? Era um caso particular que era válido, né? Mas, se é um caso particular que é válido, o que eu fiz agora com essas três equações aqui? Eu joguei aquele termo x aqui embaixo, ó. Joguei ele fora, que agora eu tenho só o R, o T e o I, que é o KI, KR, KT, e eu joguei isso para onde?
para os parâmetros que nós temos experimentalmente, né, que é o θi, θt e o θr. E agora a gente pode igualar isso aí. Nós sabemos que o nosso KI seno de θi é igual ao KT seno de θt, que é igual ao K refletido seno de θr. O que é K? Como é que eu consigo levar K para índice de refração? K é igual a 2π sobre lambda. Lambda é velocidade sobre F, né? E aqui em cima, então, isso vai ficar K igual a 2πf sobre V. E como que é a velocidade de uma onda de propagação no meio, em relação à velocidade da luz? Velocidade da onda, naquele meio 1, no meio 2, é igual à velocidade da luz sobre n. E o que é o 2ωf, 2πf ômega? Então, o nosso K vai ser igual a ômega sobre V, que é C sobre N. Então, agora o nosso K é igual a N ômega sobre C. Então, eu transformei isso aqui em dois parâmetros constantes, em qualquer lugar. E eu posso falar, então, que meu KI aqui igual a NI, e o meu KR igual ao NR. E eu posso falar que o meu KT é igual ao NT ômega C. Se eu igualar o primeiro com o segundo, eu tenho NI, já corto o ômega C ali, né? Seno de θi igual a NT seno de θt. Como esses dois aqui são iguais, né? O N do meio da onda incidente é igual ao meio onde a onda está sendo refletida. E eu posso então igualar o que aqui? O primeiro com o último. KI seno de θi igual a KR seno de θr. Se isto aqui é igual a isto, então aqui a gente pode concluir que θi igual a θr, que é a nossa lei da reflexão. E aqui, refração. Lembrando, como eu falei, I é onde a onda está incidente, né? Para o nosso exemplo lá em cima, ela pode ser escrita como N1 seno do ângulo incidente igual ao meio 2 seno do ângulo transmitido. Isso vai mudar quando aquele feixe vir de baixo para cima. E aí você fecha isso. Que o nosso objetivo inicial é obter essas duas equações aqui. Essa dedução que eu fiz, ela não é muito rigorosa, mas é a que eu consegui encaixar nas nossas exigências matemáticas, no nível do curso aqui. Vamos finalizar por hoje aqui e só.